Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Na segunda-feira para o nosso Evangelho Terapia. Esse com alguns avisos. Quem está passando por tratamento, passem lá na recepção para poder estar identificando o número de passos que está tendo, para também estar tendo um controle e saber a questão da volta. Também a questão dos atendimentos fraternos, quem quer fazer os atendimentos, passar na recepção, para poder estar também sendo agendado. Nós também estamos com as campanhas de arrecadação de alimentos. Quem quiser estar trazendo alimentos para o Natal Solidário, pode estar trazendo o tipo de alimento e estar contribuindo com as famílias que são assistidas aqui pelo centro. Coloque o celular no silencioso, porque também é questão para poder estar harmonizando cada vez mais aqui, né? Aqui dentro. Fazendo um lembrete a vocês. Aqui a gente está, os estudos estão tendo uma pausa agora para o final de ano, né? Que nós temos estudos no sábado, a partir das 4 horas da tarde, e o ED. Aí a gente vai estar tendo uma pausa agora nos estudos, só voltamos depois do recesso. Mas nós vamos estar aqui avisando. Então, quem quiser estar participando dos estudos aqui da casa, vocês podem estar entrando em contato conosco, tá bom? Para o nosso início, nós vamos fazer a leitura do capítulo do livrinho Minuto de Sabedoria, do Carlos Torre Pastorino. Mantenha-se calmo, capítulo 213. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento atingir como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, tropeçando as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo. O mais possível é o problema se resolver por si. Então, com essas palavras, né? Esse capítulo aberto aqui aleatoriamente, eu disse para vocês, foi para mim. Mantenha-se calmo. Para você ver como a gente às vezes precisa de umas respostas nas nossas vidas, e elas vêm sutis, né? E esse sutil hoje, quando eu fui, mantenha-se calmo, entrou na minha mente como se adentrasse ao espírito e entendesse o momento que está acontecendo tudo. E é isso que acontece na nossa vida. A Evangelho Terapia traz essa perspectiva aqui para nós, de ter essa abordagem. Então, eu chamo todos vocês para fazer a prece inicial. Fechamos nossos olhos, se desejar, para conectar com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso irmão maior. Irmã Sheila querida, obrigado por esse momento de paz, tranquilidade, de refazimento das energias deletérias, energias benéficas de amor e paz que essa casa nos traz. Que o nosso irmão maior Jesus possa estar sempre conosco, nos conduzindo, nos orientando, esse farol bendito que Deus, nosso Pai, nos deu. Obrigado, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. No Evangelho de hoje, por isso que eu iniciei aqui fazendo a abertura, também vou estar fazendo aqui o Evangelho de hoje com vocês. E no Evangelho de hoje, né, a gente vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai estar refletindo sobre os falsos profetas da erraticidade, que trazendo aqui para todos nós
o quanto isso acontece frequentemente e quanto essa questão de falsos profetas influencia tanto nas nossas vidas. E eu não sabia quanto influencia. E quando ele diz nessa afirmativa, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: não creias em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantando no mundo. Ou seja, nós que estamos encarnados não nos damos conta a quantidade de espírito que é os desencarnados. É muito maior. A espiritualidade, lendo as literaturas, diz que no planeta Terra é 3 vezes mais do que a gente tem aqui. No caso, se não me engano, nós estamos em 8 bilhões, né? Se eu não me engano, pelos últimos dados. Então, imagine sair 3 vezes mais de espíritos desencarnados. Então, quando a gente fala falsos profetas na erraticidade, a gente tem que lembrar o que é profeta. Alguém de vocês sabe o que é profeta? Quando a gente fala muito de profeta, a gente já vem logo uma pessoa que é santa, né, que vem trazer uma linguagem de amor, de paz, ou que adivinha alguma coisa, ou que faz acontecer algo. E é isso. Mas só que quando aqui eles nos colocam os falsos profetas da erraticidade, são esses espíritos que o evangelista João diz para nós que tomemos cuidado. Imagine, se eu sou um espírito encarnado, quantos espíritos desencarnados estão ao meu redor? Quantas influências nós temos desses espíritos? E quantas coisas nós já fizemos ou fazemos de que não é às vezes a gente pensa acreditando, nossa, não era para fazer isso. E a gente vai ver que acontece e acaba de fazendo um erro, uma injúria, um preconceito, uma maldade, diversas coisas que sejam ruins. Por isso que aqui eles nos colocam no capítulo 21, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob falsa aparência de amor e de caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor facilitar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Imagine, aqui já abre os nossos olhos para essa questão de termos cuidado. Termos cuidado com o quê? Termos cuidado com os nossos pensamentos. Imagine, nós vemos aí o dia todo violências e mais violências acontecendo em países, guerras, em outros países, situações desumanas que ditadores ou um grupo de pessoas fazem com aqueles outro grupo de pessoas. E aí nós nos perguntamos por que nesses lugares acontece tanto essas coisas ruins. Na maioria das vezes, quando nós não temos a visão do plano que a verdadeira
aquilo é o plano espiritual e que essa vida que nós estamos encarnando é uma passagem, a gente perde a perspectiva de quantidade de espírito que está aqui no planeta. Da mesma forma que se tem espíritos que são bons, tem também espíritos que não são bons. E esses espíritos que não são bons entram nessa categoria aqui de falsos profetas. Por que de falsos profetas? Porque no plano espiritual é com muito mais força a nossa energia do pensamento. Porque aqui eu estou falando para vocês encarnados e vocês estão me vendo e ouvindo. E no plano espiritual, todos aqueles espíritos que estão lá, eles sentem a energia daquele espírito que está em vigor ou que está mal intencionado. Aqui no momento, você só está sentindo ou só está ouvindo a minha voz, não é isso? Nós não estamos com aquela certeza das impressões dos espíritos. Mas imagina os espíritos que estão todos desencarnados. Se tem um único espírito que é muito ruim, vamos dizer assim, que ainda não foi tocado pelo bem, e ele começa a envolver a energia dele em diversos espíritos que ali estão, o que pode acontecer? Vocês já imaginaram o que acontece quando está em um ambiente que começa uma generalização de violência? Porque são duas pessoas, né? Na maioria, vamos dizer assim, são duas pessoas que fazem aquela violência. Mas quando está no grupo, ela começa a se irradiar. Como é que isso, dentre duas pessoas, se irradia para tanta gente dessa forma? É porque, gente, ali dentro também tem uma quantidade de espíritos que se conectaram com aquela energia. E eles ficam emanando pensamentos que não são bons. Vai, luta, faz, agride, briga, é bom. Ou seja, quando nós temos a questão dos falsos profetas, vem essa perspectiva também, é de você pensar, quando é que esses falsos profetas vão estar nos influenciando? É quando é uma forma boa, mas vedada. Uma coisa, a gente pensa que é bom, mas por trás tem algo que não é bom. Sabe aquela bondade que às vezes muitas pessoas fazem, mas depois a gente vê a ruindade acontecendo? Eu estou sendo bom aqui agora. Um exemplo mais grosseiro. Tem mães e pais, pais e filho, e aquele filho tem todo bonzinho, e os pais têm uma herança enorme, sempre bom. Quando a gente vê a rasteira. Isso é uma forma grosseira para a gente entender o processo de profetas na erradicidade. Porque essa questão de profeta aí vem com palavras bonitas, com palavras que possam vir de formas de amor, mas no próprio Evangelho também eles usam nomes que nós também conhecemos. Tem espíritos que usam nomes como Santo Agostinho. Quem é que não vai acreditar, né? A gente sabe quem foi Santo Agostinho. Um espírito evoluidíssimo. Fez tanto bem pelas pessoas. São Francisco de Assis. Madre Teresa de Calcutá. A gente não sabe, a gente não conhece essas histórias. Chico Xavier. Aí os espíritos profetas usam essas palavras, usam esses nomes para poder ludibriar todos aqueles que estão ali e fazendo com que a atmosfera daqueles espíritos envolva também nós encarnados. Quando a gente vê uma prática de caridade, de amor, muito ostensiva, mas que é sempre dizendo: olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo,
olha, dei tantas cestas, sempre mostrando, já desconfio. Eu já desconfio. Sabe por quê? Porque a bondade, ela é silenciosa. A caridade, ela é simples. E a pessoa que recebe a caridade, recebe o amor, eles já estão naquela situação de vulnerabilidade. Imagina você dar uma coisa e ainda está mostrando, olha o que eu estou dando para essa pessoa. Está expondo, está deixando aquela criatura numa situação que não é boa. E para que eu vou estar expondo algo que eu estou dando de coração? Não precisa. Porque quando a gente é bom, quando o Espírito é bom, o trabalho ele é mostrado por si só. Quando a pessoa é boa, o trabalho é mostrado por si só. A gente não precisa falar nada. A própria sociedade, aquele grupo fala: Senhor Wilson é uma pessoa muito boa, porque ele age com as atitudes. Então, para a gente saber bem sobre essa questão dos falsos profetas, nós temos que ter um maior cuidado, porque essas ações, elas, mesmo que aparentam ser boas, nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Porque esses espíritos, esses profetas, que lá no plano espiritual ficam falando dessa maneira, eles tendem a distanciar aqueles espíritos que estão mais próximos, de ter uma conexão com o bem. Como é que vai acontecer isso? Porque ele vai dizer: olha, vem para cá, fica perto de mim aqui. Se tu ficar aqui e fazer esta casa, construir este templo, colocar dinheiro aqui, tu vai estar mais perto de Deus. Agora imagine, tu fazendo tudo isso, o Espírito vai colocando, vai dando, vai construindo tudo aquilo que aquele profeta está falando. E quando passa o tempo, você não tem. E aí? Você não vai ficar angustiado? Porque o que acontece muito é aquela da troca, né? Eu estou dando isso aqui para ficar mais perto de Deus. Mas só que eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo a minha graça, eu não estou conseguindo a minha cura, eu não estou conseguindo. E por que eu não estou conseguindo? Se eu estou fazendo tudo que o profeta está dizendo. Então é isso. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E essas situações vão passear pelos nossos pensamentos. Também nos envolve em uma energia que é de afastamento do bem. Se afasta do bem. Essa energia, ela não nos coloca no bem. É tipo aquela coisa que eu pego um exemplo mais grosseiro, né? Que eu pego um prato de comida e vou, entrego e saio correndo. Toma, já fica minha paz. Não, isso não é caridade. O bem é você dar aquele prato de comida, nós, aquele espírito, acolher. Você está bem? Você precisa mais de alguma coisa? Até uma simples conversa ainda é melhor do que você só oferecer aquela coisa material. Esses espíritos, esses falsos profetas, eles são astutos, ou seja, são de uma inteligência incrível. Então, por isso que a gente tem que raciocinar. Nós temos que prestar atenção nos detalhes. Como é que a gente identifica quando uma pessoa ela é boa, doce, agradável, caridosa, simples, tem muitas qualidades boas, né? Ela sai dizendo? Ela não sai dizendo. É com cuidado. Toma esse copo d'água. Olha, vem aqui, pega isso aqui, é só para vocês. E nem olha, né? Só faz e você fica à vontade. Chega perto, dá um abraço, você está bem. Essas coisas são minimamente, onde a gente acha que é pequeno, mas são os detalhes
que faz toda a diferença da gente ou de nós percebermos o quanto nós somos influenciados por esses espíritos e também por pessoas, porque todos nós somos o quê? Espíritos, mas nesse caso nós estamos encarnados. A diferença é essa. E lá no parágrafo 2 e 3, ele nos coloca para que a gente preste atenção. Preste atenção. Preste atenção em quê? Nos seus pensamentos. Preste atenção nas atitudes. Isso aí eu trago agora para nós. Quando eu estou em um ambiente e eu começo a ter pensamentos destrutivos, onde eu saio da minha casa com pensamentos totalmente bons, tranquilos, e quando eu chego no ambiente, eu mudo totalmente a minha mentalidade, eu já começo a querer o mal das pessoas, a começar a xingar, a começar a dizer que são ruins, que todo mundo é chato, que é antipático, tá? A gente tem que pensar, por que eu estou... Essa é a grande questão de como é que a gente pode combater em nós os pensamentos e também as influências dos falsos profetas. A gente analisar, por que eu estou pensando isso? Eu estava chegando, há pouco tempo estava nisso. As pessoas não estão fazendo nada comigo. Os espíritos não estão fazendo nada comigo. E por que eu estou pensando? Porque primeiro a gente tem uma faísquinha. Porque a gente vê que nós somos ainda tão orgulhosos e ainda tão mimados, eu acho. Porque quando a gente quer chegar em um local, vamos dizer assim, um exemplo mais grosseiro, no supermercado, no banco, em qualquer lugar, a gente já quer ser atendido de imediato. Ou quer ter umas prioridades mediante até mesmo as nossas qualificações ou alguma coisa desse tipo. E nós esquecemos que todas as pessoas que estão ali também são prioridades. Todas são prioridades. Então tem que imaginar. Aí a gente já pensa, mas está numa fila de supermercado, né? Está com uma cestinha pequenininha, aí na frente tem um carrinho, 12 carrinhos novos desse tamanho. Meu Deus, que tanto tem isso tudo. Aí, ou seja, a gente já foi uma faísca, né? Uma faísca que nós pensamos. Aí a espiritualidade que está naquele momento, a energia que não é boa, se conecta e começa. Aí começa a xingar. Meu Deus, que antipático. Meu Deus, que aquele carro já está muito devagar. Ah, marido, não acaba nunca. Será que eu vou sair daqui? Como é? Aí começa. E começa a aumentar. Quando nós estamos envolvidos pela energia de ira, de ódio, rancor, raiva, onde se nós tivéssemos parado um pouco, analisado os pensamentos, teríamos bloqueado. É como o evangelista Mateus diz no capítulo 7, versículo 15, diz assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm os vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Muitas vezes somos nós que estamos com aquele sentimento lá guardadinho, que a gente pensa que não vai explodir, que não vai fazer nada disso, eu não sou uma pessoa boa. Basta pisar no calo ou qualquer coisa diferente da gente, a gente se transforma em quê? Nesses lobos. A gente se transforma em uma coisa horrível, de enfrentamento. Esse evangelho de hoje é um chamado para a gente, para que a gente comece a realizar uma reavaliação constante da nossa mente, para que a gente não caia, ou também possa até ajudar esses falsos profetas, que no plano espiritual são muito mais do que aqui nesse plano. Porque a gente tem muito exemplo, a gente se coloca, que é muito complexo. Eu vim aqui para frente, ou qualquer pessoa que está aqui se colocando, e dizer para você: olhe, pare de fazer o que você está fazendo agora.
entregue todas as suas coisas, porque Deus quer isso. Como assim? É muito complexo. Nós não temos poderes em ninguém. Nós não temos poderes para cima de ninguém. Nós não temos. Deus é que é o nosso Pai e nos criou. E sabe o que Ele fez? Nos deu o quê? Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Escolha o que você quer. Você quer ir por esse caminho ou você quer ir para esse? Porque se Ele quisesse, a gente não tinha o livre-arbítrio. A gente só fazia o que Ele mandava, não era não. Mas nós temos esse poder dentro de nós. Nós já nascemos com isso, com o livre-arbítrio. E é muito importante, se você for analisar direitinho, o livre-arbítrio que nós temos é algo para ser analisado constantemente, porque são escolhas que a gente faz. E lá no Evangelho também, aqui no mesmo capítulo, diz assim: cuidado com os espíritos que indicam como remédio ou males da humanidade, ou seja, com meios de conseguir-se a sua transformação. Quantos e quantos exemplos nós já vimos aí de transformações assim que não são boas, e a gente pensa, olha, meu Deus, como é que essas pessoas que estão no poder conseguem fazer essa maldade tão grande? Vamos levar para os extremos, né? Esses países em guerras tem os seus governadores desses países, e eles ficam tão envolvidos num processo orgulhoso que preferem que as pessoas do seu país morram de forma desastrosa do que os dois entrar em comunhão para que ninguém morra. Porque não é uma contradição muito grande você estar no poder, dizer que em nome de Deus estamos ali lutando, onde Deus é amor, é paz, é serenidade, é afeto, é tranquilidade em todas as circunstâncias, e a gente vê todos esses espíritos envolvidos tendo essa linguagem que não são boas. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nesses pensamentos nossos e tomar como exemplo a questão de Jesus mesmo. Jesus veio para nos ensinar. Jesus impôs alguma coisa? Em nenhum momento. E olhe, né, assim, uma coisa muito simplista, e olhe que Jesus, o espírito mais evoluído que tem aqui, que é o nosso governador, ele veio simples. Onde ele nasceu, como ele se desenvolveu e como foi que ele passou a mensagem dele: amando, mostrando, dando exemplo. E ainda quando se tinha esse processo de envolvimento de energia, todas as pessoas que se envolviam com a energia que Jesus estava lá, ela se transformava e era para o bem. Então, quando a gente vê a questão dos falsos profetas, as energias não são dessa maneira. Elas nos envolvem, mas elas é um envolvimento que vai caminhando, que a gente pensa que é bom, mas vai para algo que não é bom, que é a questão do egocentrismo nosso, do nosso orgulho, de muitas ainda sentimentos nossos latentes que ainda são ruins. Então, os falsos profetas, eles intensificam isso de muito dentro de nós. E já diferente de Jesus, o que acontecia? Se transformava, porque a energia de um profeta como Jesus e de um falso profeta, a diferença é grandiosíssima. A gente vê que dos ensinamentos que Jesus fez lá até hoje, ecoa
E quando nos toca, e quando nos envolve, o que acontece? Se há transformação. E uma transformação boa. Quando se tem os falsos profetas, o que acontece? É um tempo limitado. Se acaba, começa aqui e termina aqui. Porque não tem como sustentar uma situação ruim por muito tempo. A gente não aguenta, o espírito nosso não aguenta uma coisa ruim por muito tempo. Porque nós viemos do amor. Nós somos centelha de Deus, nós temos o amor dentro de nós. Então, por isso que nós não passamos muito tempo por coisas que não são boas. A diferença, veja como é que é a diferença, né? É extremamente longe, mas que a gente consegue entender quando a gente vê no nosso dia a dia, na nossa prática, nas pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente após encarnado, quando a gente vê uma pessoa que fala, que diz que está fazendo bem, mas que por trás, você tem que olhar, peraí, esse bem está como? Se mostrando, está fazendo com que aquele grupo está sendo exposto. Que bem é esse que está sendo exposto outro? Não tem como. Isso não é uma realidade que a gente tem que analisar. Tem que analisar. Por isso que quando no Evangelho, nos itens 4, 5, 6, ele nos traz essa perspectiva dos falsos profetas, de algumas situações muito assim que a gente conhece, que é vaidoso, a vaidade, é medíocre, impõe sua verdade, é o tempo todo impondo a sua verdade. E quando você vai falar, mas Deus quer assim, usa a palavra de Deus. Mas quando nós entendemos que Deus é amor, Deus não quer assim. Mas o que acontece, o envolvimento naquele momento, às vezes a gente fica prestando atenção que muita gente até se distancia, né, de uma igreja, vai para outra, porque é carência ainda precisa daquele incentivo, mas de imposição. Mas a gente vê também que o exagero na fala fascina para dominar, ou seja, eles primeiro elevam aquele pessoal todo, elevam as coisas daqueles espíritos, fascina, deixam fascinado, ou seja, está dominado. Aí depois ele impõe. Aí para sair é difícil. Para sair é difícil, porque você já está tão envolvido naquela energia, que é uma energia realmente muito densa, muito de atração. Para você sair daquilo ali, você vai ter que renegar. Você vai ter que dizer não. Por isso que quando eu acho muito interessante na questão, quando vim falar para mim na questão de Jesus fazendo os milagres, tem uma pergunta muito simples que Jesus fazia: você quer ser curado? Ele não curava de uma hora para outra, não. Ele perguntava: você quer ser curado? Porque a pessoa, quando se via a pergunta, a pessoa tinha a escolha. E a energia era uma energia de quê? De acolhimento. É uma energia que vai te envolvendo, que sabia que se eu dissesse sim, eu ia ter a minha cura. Então a gente diz que Jesus curava, mas com a energia sua mesmo, ou seja, a energia nossa. Não era ele simplesmente dizendo ir lá e curava, não. Porque se fosse assim, não era algo, não seria questão de mérito. Então quer dizer que outras pessoas que estavam lá naquele ambiente, que eram pessoas doentes, muitas pessoas que eram já quase em estado de morte, não foram curadas. Não foram curadas. Não era injusto? Era sim injusto, porque era só ir lá e curar. Não. Se você quer, você vai ser. Então é por isso que Jesus perguntava. Então nos
falsos profetas já não tem isso. Ele diz que vai curar. Então, por isso fica nos envolvendo. E lá o espírito Erasto, no discípulo de Paulo, ele faz uma colocação assim muito maravilhosa, que diz: para esses casos de verdades veladas dos espíritos, a comunicação é instantânea, colocada a todo o grupo, ou seja, é rápida. Com espíritos sérios, né, dedicados e sérios, ou seja, o amor transparece. Vou botar um para vocês. Quando é os falsos, é muito rápido, mas quando é um espírito com qualidade, ela é um processo. Por isso que às vezes a gente diz que demora, né? Meu Deus, como está demorando ter uma cura. Mas não, é porque ali está acontecendo vários processos. Você não pode ser curado de uma vez. Você tem que aprender. Você tem que aprender tudo que está acontecendo nessa jornada. Aí ele finaliza dizendo: atenção no crivo da razão. Ou seja, nós agora temos consciência. Se nós temos consciência, essa consciência agora é para raciocinar. O crivo da razão é isso. A fé, quando a gente diz muito aqui, a questão, a fé raciocinada, é você ter essa perspectiva de que Deus nos cura como Pai, como amor, mas eu tenho que raciocinar. Espera aí, se eu estou passando por esse processo tão contínuo vamos dizer, de estar doente e está demorando, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Não é chegar uma pessoa e você vai ser curado, e quando você passa um tempo, você não é. Deus não vai fazer isso. Jesus não dizia isso, porque a cura, ou seja, a sua transformação, como aqui o Espírito Erasto diz, a sua transformação ela tem que ser uma coisa contínua. Os falsos profetas, ele faz uma coisa imediata. E isso é ruim porque na maioria das vezes não dá certo. Ou se dá, consequentemente vai acontecer em algo depois que vai ser, que acarretar em algo ruim. Pode até curar agora, mas depois vai vir uma forma diferente que você vai ter que pagar aquilo ali. Por isso que ele diz: a fé raciocinada, nós temos amparo, nós temos acolhimento. O profeta realmente que é de Deus, ele vai fazer isso, ele vai te amparar, ele vai te acolher, ele vai te amar, ele é caridoso, é pacífico, é bondoso, usa do perdão. Os falsos profetas não vão ter isso, porque eles são vaidosos. É ele. Então, por isso que dentro do Evangelho ele diz que no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, são muito maior. Por isso que a gente às vezes não sabe por que está sendo influenciado. Porque a quantidade de falsos profetas que existe no plano espiritual é muito maior do que aqui. Por isso que nós temos que tomar cuidado com esse pensamento nosso e atentarmos para as ajudas do alto. E o Espírito Erasto ainda faz uma colocação maravilhosa lá no livro dos Médiuns, no item 230, a parte final. Ele diz assim: mas vale rejeitar 10 verdades. Já deve ter ouvido essa colocação, né? Mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Mentira, gente. Não tem como a gente admitir uma mentira, uma teoria falsa. Se é falso, já está dizendo a palavra. Por isso que ele faz essa afirmação. Então, que a gente consiga, a gente não tem escolha. Mentiu, não fazer aquele meu termo. Mas foi uma mentira pequena. Não vai influenciar em nada. Vai, porque daqui uma mentira pequena pode se transformar em outra mentira, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Porque a gente deu precedentes para ela, né? E para a gente finalizar, nós temos o Espírito Emmanuel num livro maravilhoso, que é o livro
da esperança, psicografia de Chico Xavier, ele diz: a casa impressiona pelo feito, o interior, contudo, é que lhes decide o aproveitamento. Então, para todos os espíritos que nós sentimos ou que nós conhecemos, prestar atenção para o seu íntimo, prestar atenção nas suas atitudes, não na sua parte física. É lá no interior que nós vamos realmente ver se aquele profeta ele está nos ajudando ou não. Então, para o Evangelho de hoje, nós temos essa mensagem, que a gente fique nos nossos corações, a gente reflita cada vez mais nos espíritos que estão ao nosso redor. Muito obrigado.